Muito boa noite a cada um de vocês. Obrigado pela presença daqueles que nos visitam nessa noite. Obrigada pela presença de cada irmã, cada irmão, onde nós temos mais uma vez o privilégio, a oportunidade de adorarmos, de celebrarmos, de entrarmos na presença do Senhor. Que a graça, a bondade, a alegria do Espírito Santo venha nessa noite encher os nossos corações. E você que trouxe a sua Bíblia, e acho que o irmão Val também pode colocar ali no telão, eu queria ler com vocês uns Salmos de número 40. Esse Salmos foi escrito por Davi, e é um salmo em que retrata um pedido de socorro, e depois desse pedido de socorro, o Senhor atende a oração, o clamor deste homem, e o Senhor vem com o livramento. O Senhor vem derramar a bondade, o amor dele sobre aquilo que o salmista está passando. Talvez perseguição, tribulações. Eu não sei o que ele estava passando, mas eu sei que ele clamou ao Senhor. E eu sei que mais uma vez o Senhor usou para com ele de bondade e de fidelidade. Então é um cântico que se mistura em pedido, um pedido de socorro, mas também um cântico que fala de louvor e adoração. E ele começa dizendo assim: esperei com paciência pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, e o Senhor me ouviu quando? Quando eu clamei por socorro. O Senhor tirou-me de um poço de perdição, ou problemas que eu estava enfrentando, e eu estava no meio de um atoledo de lama. E sabe o que o Senhor fez comigo? Ele colocou os meus pés sobre a rocha, e ele firmou os meus pés. E depois disso, o salmista continua dizendo, e ele colocou nos meus lábios um cântico novo, um hino de adoração ao Senhor. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é, ou feliz é aquele que põe no Senhor toda a sua confiança e não se volta para os arrogantes e nem para os que seguem a mentira. E ele diz assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tu tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Talvez você pudesse nessa noite fazer essa mesma oração e dizer essas mesmas palavras para o Senhor, das muitas maravilhas que Ele tem feito na tua vida. Não há ninguém que possa se igualar a Ti, meu Deus. Eu quisera anunciá-los e eu quisera falar deles, mas são mais do que eu posso contar. Até aqui. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como você tem chegado diante do Senhor, eu não sei se você tem esperado com paciência a resposta do Senhor para que Ele firme os teus pés sobre a rocha, para que Ele coloque nos teus lábios um cântico de adoração, um cântico de louvor, um hino ao nosso Deus. Mas o salmista nos deixa esta lição,
que ele estava passando por dificuldades, ele estava passando por necessidades, e ele foi clamar ajuda para o seu Deus. E o Senhor é aquele que usa de graça e de bondade. Não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei com qual motivação, não sei com qual pedido de socorro você chegou aqui nesse lugar. Eu não sei porque eu não posso saber o que está nos teus pensamentos e no teu coração. Mas aqui nós estamos falando do Deus de Davi, que é o mesmo meu Deus, é o mesmo seu Deus. E muitas vezes nós passamos por essas dificuldades, por tribulações, e parece que nós não vamos vencer, parece que o Senhor não está nos ouvindo, parece que nada dá certo para nós. Eu sou prova disso, vivi muitas dificuldades, muitas tempestades, mas em todas elas é necessário esperar com paciência pelo Senhor. Também é necessário pedir ajuda, é necessário nós pedirmos socorro. Não podemos, não devemos estar sozinhos, irmãos. Às vezes nós enfrentamos dificuldades e a gente não quer falar com o Senhor. Acha que não é importante, acha que o Senhor não está voltado com seus olhos para nós, e não é verdade. Visto isso, esse salmo é um salmo de socorro, pedindo: Senhor, me ajuda, Senhor, me acode, eu estou aflito, eu estou necessitado, eu preciso de Ti. E mais uma vez o Senhor vem não só sobre a vida deste homem, mas sobre as nossas vidas, para nos colocar numa rocha firme. Não uma rocha natural, não uma pedra onde eu estou apoiada, mas a rocha significa Jesus. Ele é a firmeza da nossa vida. Quem sabe nessa noite você vai precisar esperar com paciência no Senhor, mas não deixe de clamar pela ajuda do Senhor. E quem sabe mesmo em meio às tribulações, você vai ver o poder do Senhor se manifestando, e você vai ver o Senhor te colocando sobre a rocha que é Ele, firmado nele, com confiança e com esperança. Eu queria ainda orar com vocês nessa noite. A palavra de Deus, amada igreja, ela tem tantas verdades para as nossas vidas, tantas verdades, que você pode se debruçar diante dela, você pode chorar nas páginas dela, você pode entoar louvores nas páginas dela, e o Senhor vai falar contigo, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela sai dessas folhas aqui, a palavra do Senhor sai dessas folhas, essas letras saem daqui e enche o teu coração. E sabe, não é possível nós vivermos da mesma maneira que nós vivíamos antes, porque nós conhecemos esse Deus, que tem sempre uma palavra, que tem sempre uma promessa para derramar sobre a nossa vida e o nosso coração. Baixe sua cabeça se você assim desejar, feche os seus olhos se assim você quiser, e deixe Deus, pelo Espírito Santo dele, falar ao teu coração. As minhas palavras não podem encher o teu coração, mas a palavra de Deus, ela enche o coração do homem. Ela enche o coração do homem, ela traz paz, ela traz renovo, ela nos acalma. Aleluia, a palavra de Deus, ela traz cura, a palavra de Deus, ela traz libertação.
E esse é o momento que você pode estar falando com esse Deus, assim como eu vou falar com o Senhor, você também tem essa autoridade, amada igreja, de falar com o Senhor. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus bondoso, ó Deus gracioso. Nós estamos, Senhor, nessa noite, diante da Tua santa palavra, e ela é fiel, Senhor, para trazer, Pai, ao nosso coração tudo aquilo, Senhor, que o nosso coração necessita, tudo aquilo que a nossa alma necessita, tudo aquilo que as nossas emoções necessitam, Senhor. A Tua palavra é poderosa, Senhor, para fazer isso na nossa vida. A Tua palavra, Senhor, é poderosa para tirar, Senhor, talvez toda a tristeza do nosso coração, todo engano, Senhor, na nossa mente. A Tua palavra é poderosa, Senhor, para nos tirar, Senhor, de um vale, de um poço, de uma tribulação, Senhor, de um problema que talvez achamos que não é possível ser solucionado, porque ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. E se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós temos plena confiança. Às vezes não sabemos esperar no Senhor, mas é preciso aprendermos a esperarmos no Senhor, porque essa espera, Senhor, gera confiança. Essa espera, Jesus, ela gera, Senhor, fé nos nossos corações. E depois dessa fé nos nossos corações, e depois dessa confiança nos nossos corações, nós vamos ver que o Senhor vai se mover, que o Senhor vai se manifestar, que o Senhor vai gerar coisas novas na nossa vida, que o Senhor vai trazer, Pai, coisas novas que nós precisamos. Ah, Jesus amado, nós somos a Tua igreja, e nessa noite aqui, cada um que está aqui, Tu estás agora sondando, Senhor, a começar o meu coração, ao coração da Tua igreja, para que, Senhor, essa palavra, Senhor, Tua, Pai, Tua santa palavra, que não tem erro, não tem mentira, e ela é fiel, Senhor, venha nessa noite encher os nossos corações. Talvez nessa noite alguém precisa, Senhor, que Tu venhas com a Tua ajuda, Pai. Alguém nessa noite, Senhor, talvez levantando e clamando, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. E que essa pessoa nessa noite possa reconhecer isso, Senhor, e pedir essa ajuda. Não os deixe calados, não os deixe paralisados, Senhor. Mas que haja um clamor, que haja um pedido de ajuda, que haja fé, que haja esperança, que haja confiança de que só Tu, Jesus, pode transformar toda essa situação em vitória em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, agora como igreja, nós queremos colocar a vida do Seu Luiz na Tua presença. Ó Deus, lá onde ele está, sendo tratado, sendo assistido, Senhor, por médicos e enfermeiros, lá naquele hospital, Senhor, que a Tua graça inunde o quarto onde ele está, em nome de Jesus. Aquilo, Senhor, que é difícil para o homem fazer, Pai, Tu tens, Senhor, autoridade maior para fazer o que o homem não consegue fazer. É nisso que nós confiamos, Senhor, é nisso que nós esperamos, na Tua vontade, no Teu propósito, Pai, na Tua graça, na Tua bondade, derramada sobre a vida do Seu Luiz, em nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor, para fazer muito mais do que estamos orando nessa hora. Eu coloco a vida da Elisângela na Tua presença. Eu coloco a vida da irmã dela, eu coloco todos os familiares diante de Ti. E que nessa noite, Senhor, esse pedido de socorro nosso, da Tua igreja, delas, pela vida do Seu Luiz, acode, Senhor. Que a Tua bondade, a Tua vontade, Senhor, ela é soberana sobre até mesmo as nossas orações, sobre até mesmo o nosso clamor e sobre até mesmo a nossa vontade, Senhor. Mas a Tua palavra diz que nós devemos clamar ao Senhor, para que o Senhor venha se manifestar.
queremos entender toda a tua vontade, Senhor, na vida deste homem, em nome de Jesus. E que nessa noite os nossos corações, Pai, cantem um hino de louvor ao nosso Deus, porque tu tens, Senhor, nos tirado de um lado poço onde tem lama, onde tem tristeza, onde tem situações impossíveis, mas que para ti nada é impossível. Muito obrigada, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Aleluia, Jesus. Graça e paz, irmão do Senhor Jesus. Então vamos compartilhar mais uma palavra sobre ofertório hoje. Quero ver se nós está. Não vai colocar ali, talvez eu colocar a imagem. Essa imagem depois eu vou colocar no grupo lá e quem quiser depois pode receber também. Até essa semana eu aproveitei sei quem acompanha, não sei se todos vocês acompanham. Claro, o pastor coloca um devocional, a gente também, no grupo da igreja, também coloca no meu status pessoal, bota também um devocional ali. E esse foi um da semana, porque é um versículo que a gente muito usa aqui, né? 2 Coríntios 9:7, que é aquele que fala que todos sabem qual é decora salteado, né? Depois não vou dizer para não repetir, para não perder aqui no de falar agora, né? Então essa imagem é só para mostrar o que nos traz à mente esse versículo. Tem o 9:7 e 9:8 aí, né? Então nós vamos agora para o texto, né? Vamos ali ler para vocês então uma reflexão, né, sobre a questão das ofertas, nessa questão aí do. Então vou pegar aqui. Só um instantinho aqui que eu vou. Tá. Um instantinho aqui pegando aqui. Abrindo, não deve estar colocando aí também. Não pode abrir depois o texto ali. Eu agradeço também que através tu acompanhou ali com a flechinha, né? Isso ajudou bastante. Eu tenho às vezes uma luzinha, mas hoje eu vou deixar a flechinha também acompanhar ali. Então está aí. Vamos ler, então, vamos acompanhar. Que é bom te ouvir e acompanhar o texto, que isso aí ajuda a gente a gravar melhor, tá? Já falei uma outra vez aqui isso aqui. Isso refere ao nosso devocional em casa também, ouvir a palavra, quando possível, e lê-la. As duas coisas junto, grava melhor. Você já se percebeu, então o tema de hoje, o tema dessa palavra é quando o amor sai do papel. Você já percebeu como às vezes sabemos exatamente o que devemos fazer, mas acabamos adiando uma ligação que precisava ser feita, um pedido de perdão, uma ajuda a alguém em necessidade, uma oferta, um gesto de cuidado? Muitas vezes a intenção existe no coração, mas a ação demora a acontecer. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, e ele estava falando justamente sobre isso. Depois eu não vou ler o texto aqui agora, porque alongaria demais a nossa palavra, não é esse o objetivo, tá? Você pode ler em casa depois, 2 Coríntios, que ele explica por que eu estou dizendo isso aqui agora, tá? Vocês vão entender por quê, mas já entende agora um pouquinho. Então diz assim, os cristãos de Corinto haviam prometido ajudar irmãos necessitados em Jerusalém. No início estavam animados, inspirando outras igrejas com a sua disposição em contribuir, mas o tempo passou, e aquilo que começou com entusiasmo foi ficando para depois. É a procrastinação chamada, né? Um termo é usado para isso. Enquanto isso, pessoas continuavam sofrendo. A demora não afetava apenas quem precisava de ajuda, ela também esfriava o coração daqueles que haviam prometido agir. Por isso, Paulo os lembra de algo precioso, que é o 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A generosidade no reino de Deus nunca foi apenas sobre dinheiro. Ela fala de um coração disponível. Podemos ser generosos com o nosso tempo, atenção, palavras, cuidado, escuta, serviço, dons e recursos. Quando deixamos de agir, corremos o risco de endurecer aos poucos, e tentando controlar tudo e esquecendo que Deus é a verdadeira fonte da provisão.
Paulo também lembra que Deus não abandona quem aprende a repartir. Pelo contrário, Ele fortalece e sustenta aqueles que vivem com o coração aberto. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. 2 Coríntios 9:8, é o versículo seguinte, né, daquele outro que nós citamos. Isso não significa que todos ficarão ricos financeiramente, mas significa que Deus sempre pode nos capacitar a sermos canais de bênção, amém? Às vezes a maior oferta não é dinheiro, é presença, compaixão, disponibilidade, oração, encorajamento ou amor sincero, quando alguém mais precisa. Deus não demora para derramar graça sobre nós, e talvez hoje Ele esteja nos convidando a também não demorar para amar, servir e repartir. Em um mundo marcado pela pressa, egoísmo, indiferença, pequenos atos feitos com alegria podem se transformar em grandes testemunhos do cuidado de Cristo. A maior motivação para a generosidade não é a obrigação, mas a gratidão. E em Isaías 53, que vai ser a mensagem que o pastor vai trazer daqui a pouco mais, vemos Jesus entregando-se por nós, carregando nossos pecados, sofrendo em nosso lugar. Quando compreendemos o tamanho de seu amor, nossos corações são movidos a repartir com alegria aquilo que Deus nos confiou. Hoje existe alguém que Deus colocou diante de você para ser alcançado por meio da sua generosidade? Aqui já vem uma pergunta antecipada, né, que o pastor sempre faz no final, mas vou adiantar aqui nela. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, já pensou que o maior presente que Deus ofereceu foi o seu próprio Filho? Entregue por amor para trazer perdão, esperança e a vida eterna? Você aceita abrir hoje o seu coração para esse amor? Irmãos, vamos orar então agora. Pode acompanhar, não precisa repetir, tá? Só me acompanhe nessa oração, tá? Não precisa repetir. No seu coração repitam, tá? Não precisa falar necessariamente. Obrigado por tua generosidade para conosco, revelada de forma perfeita em Jesus Cristo. Perdoa-nos pelas vezes que adiamos fazer o bem, mesmo sabendo que deveríamos fazer. Dá-nos um coração sensível às necessidades das pessoas e disposição para agir com amor, alegria e prontidão. Que não retenhamos aquilo que pode ser bênção na vida de alguém. Ensina-nos a confiar em tua provisão e a compartilhar nosso tempo, nossos dons, nossos recursos e o nosso cuidado com aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Que a nossa generosidade reflita o caráter de Cristo e leve esperança, consolo, gratidão a muitas vidas. E se ainda não entregamos completamente nossa vida a Ti, ajuda-nos a receber o maior presente de todos, a salvação que há em Jesus Cristo. Em nome dEle, amém. Amém. Então, irmãos, estão convidados agora, todos que trouxeram suas ofertas, estão convidados a depositarem aqui no gasofilácio. Podem também ter a opção de fazerem também através do QR Code ou também da chave Pix, né, capelania.ippv@gmail.com, tá? Então, não pode colocar o louvor agora. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar.
fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém, filhos? Aleluia. A igreja de Jesus é uma igreja em movimento. Amém? A igreja de Jesus é uma igreja em movimento. E nós queremos compartilhar contigo um resumo do nosso último final de semana aqui na igreja, através desse vídeo. Pode apagar a luz aqui na frente. Mas também não foi apenas um final de semana. A igreja ela se movimenta durante a semana, de casa em casa, através das células, cuidando de pessoas, discipulando pessoas, ajudando pessoas, socorrendo pessoas. Estava compartilhando que a semana a gente teve a oportunidade de orar por várias famílias, né, aqui na cidade, orar assim pessoalmente, em visitas, enfim. Então a igreja de Jesus é uma igreja em movimento, porque a igreja de Jesus, ela é a continuidade, repete comigo, a igreja de Jesus é a continuidade do ministério de Jesus na terra. Jesus, ele subiu ao céu, mas ele entregou a missão à igreja para dar continuidade. E a igreja são pessoas, eu e você como discípulo de Jesus. Então onde eu estou, onde você está, ali está a igreja de Jesus. Você está numa sala de aula como professor, como aluno, numa universidade como estudante, você está um prestador ou uma prestadora de serviço, enfim, onde você está, na fábrica, na indústria, ali está a igreja, ali está Jesus. Amém? E a prova disso é aquilo que Atos 10:38, onde o apóstolo Pedro diz que o Senhor Jesus, ele andava por toda a terra, de cidade em cidade, por toda a terra, andando pelas ruas da cidade, fazendo bem às pessoas, ajudando, curando, libertando, transformando. E o que é ser igreja? Ser igreja é ser o corpo de Cristo em movimento na face da terra. Amém? E essa semana a gente pôde se movimentar. Ontem nós estivemos também em Porto Alegre, ontem pela manhã, no curso Lidera, é um curso de preparação de líderes para a célula. Nós tivemos ontem também como liderança aqui da igreja, representando a nossa igreja, nós estivemos em Taquara, no aniversário da igreja. E nós queremos compartilhar um vídeo com você do nosso último final de semana. Amém. A Valentina é nossa garota propaganda, né? Amém, glórias a Deus. Mas também queremos compartilhar alguns avisos da nossa agenda da semana.
É muito importante que você conheça e saiba da nossa agenda da semana, que no próximo domingo nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, e como de costume, cada família traz um prato cheio, bem cheio, bem cheio. Não é só para você, traga para você o tanto que você come, mas também traz para mais de umas 5, 10 pessoas. Porque traz também para os nossos amigos, pessoas que vão estar aqui. Então cada igreja deve trazer um prato de salgado ou doce. E para depois do culto, depois da celebração da ceia, a gente celebrar junto esse tempo de comunhão. Amém? Lembrando também que na quinta-feira, às 19h30, nós temos 2 grupos que se reúnem nas casas, um na nossa casa, grupo Célula, às 19h30, e o outro grupo na casa da irmã Sandra. Então, você que não faz parte ainda, não está integrado ainda a um grupo de uma célula, te convidamos a fazer parte. E também, o próximo é a nossa agenda da semana, que começa sempre na terça-feira. Nós temos ali 4 encontros de oração, 5 horas da manhã na terça-feira, 3 horas da tarde o encontro de oração das mulheres. Quantas mulheres daqui participam? Nós queremos incentivar você, é online, no grupo do WhatsApp, você entra ali, faça parte desse grupo de intercessão, onde ali elas oram umas pelas outras, oram, né, pelos pedidos que são compartilhados. Temos também depois na terça às 22 horas, também o terceiro encontro de oração, e depois na quarta-feira às 20 horas, todos esses grupos, todos esses encontros de oração são encontros, né, em vídeo, né, pelo WhatsApp, enfim. E a nossa agenda, né, na quinta célula, e enfim. Lembrando que esse ano nós estamos trabalhando também em alguns pilares aqui na igreja. Nós estamos trabalhando, né, incentivando a que você cultive uma vida de devocional, de tempo a sós com Deus. Não saia de casa de tanque vazio, mas tenha o hábito antes de ler a palavra de Deus, ter o seu tempo a sós com o Senhor. Então, nosso desejo é ver a igreja 100% desenvolvendo o hábito de ter o seu tempo a sós, o seu tempo de comunhão com o Senhor, no seu particular e com Deus, com a palavra de Deus. Também nós queremos ver a igreja toda envolvida nas células, multiplicando ali a comunhão, fortalecendo e também multiplicando discípulos de Jesus. Também nós queremos ver toda a igreja envolvida no discipulado 1 a 1, onde há um aprofundamento ali da palavra, da comunhão, discípulos, né, se tornando mais parecido com Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Acredito que são esses os avisos. Amém. Quero pedir a liberdade nós queremos orar mais uma vez, antes de entrarmos na mensagem. Nós queremos orar pela Elisângela, pela sua irmã, que está aqui conosco esta noite. Elisângela, se tiver a liberdade que você vir aqui à frente, nós queremos orar contigo. Pode vir a irmã junto também. Igreja, a Elisângela é nossa vizinha aqui ao lado, família ao lado aqui da igreja. E deixa eu fazer uma correção. Ela recebeu, eu também recebi uma notícia que o esposo havia falecido. Ele, pela graça de Deus, ele não faleceu. Ele ainda continua na UTI. Foi na quarta-feira, né? Recebemos a notícia que o médico estava vindo para dar o laudo e tal. Mas ontem pela manhã eu fui surpreendido, deixa eu descer ali, com o WhatsApp da Elisângela dizendo, o médico disse que ainda existe uma esperança, existe ainda uma circulação sanguínea no seu cérebro, né? Então, eu quero dizer para ti, Elisângela, que o nosso propósito como igreja são 2 coisas, simplesmente amar você, a sua família e orar por vocês, tá bom? Nosso único propósito é esse. Então, como igreja, nós queremos amar vocês, derramar o amor de Jesus, o nosso amor sobre vocês, como igreja, cercar vocês com esse amor de Jesus, fortalecê-lo. Hoje, acredito, estamos aí próximos aos 15 dias já, né, que o Luiz está internado, em coma, na UTI, aqui no hospital, para quem não sabe, após um acidente de trabalho. Então, nós queremos orar contigo, pela sua família. Igreja, vamos ficar em pé. Vamos fazer diferente, não apenas ficar em pé, venham aqui na frente como um gesto de estar junto, de estar estendendo as mãos e orando pela Elisângela, em nome da sua irmã? Dila.
vamos estar orando, igreja, vamos estar aqui juntos, orando, cercando essa família. Nós já estivemos ali na UTI por 2 vezes, ministrando sobre a vida do Luiz. Hoje estivemos ali novamente, né, com a Elisângela, e a gente fez uma oração, né? Senhor, a vida do irmão Luiz está em tuas mãos, como a vida da Elisângela também está nas mãos do Senhor. Mas nós oramos, Senhor, se é para o Luiz ficar, que ele fique em perfeita saúde, e para a glória do nome do Senhor. Amém? Mas ontem, nós estávamos em Taquara, nós testemunhamos coisas que no momento, na dor, a gente não consegue entender. Mas o ano passado, a igreja de Taquara passou uma dor muito profunda, que foi o sepultamento de uma menina de 14 anos de idade, que não tinha nem 1 ano de batizado na igreja. Uma menina de 14 anos de idade, né? Que perda assim, irreparável para a família, assim, para a igreja, aquele vazio que ficou. Mas olha como Deus, ele não despreza a dor, mas ele direciona. E ontem nós estávamos em Taquara e nós vimos o batismo de toda a família, do pai, da mãe e do irmãozinho da menina. E 4 pessoas da família. Isso. De 4 pessoas da família ontem, né? Uma família que já vinha há algum tempo namorando Jesus de longe, mas o Senhor pode transformar a dor em propósito, em algo maior. Mas como nós oramos, Senhor, Ele é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, para Ele não existe impossível. O nosso papel aqui como igreja, viu, Elisângela, é te amar, te abraçar, estar com vocês e orar, e nos colocar também à disposição como igreja. Amém? Amém. Pedir para a irmã Albair mais uma vez estar orando. Igreja, vamos estender as mãos, vamos orar. Aqui está, Senhor, a tua amada igreja. A igreja, Senhor, que foi comprada com o teu sacrifício. Amém, Jesus. Por amor a cada um de nós. Cobre-nos com o teu sangue, Pai. E nessa noite, como igreja, Senhor, tu nos deste autoridade, Pai, para nós orarmos, Senhor, por aqueles que estão passando por um momento difícil nas suas vidas. E diante de ti, nós queremos, Pai, mais uma vez apresentar a vida da Elisângela, essa esposa, Senhor, que tem, Senhor, vivido dias difíceis, dias de tristeza. Ó Deus, mas que tu possas nesse tempo fortalecer a vida dela, assim como nós falamos naqueles salmos no início, que tu podes, Senhor, fortalecer ela, que tu podes, Senhor, gerar no coração dela uma fé, sim, uma Jesus. Confiança, Senhor, amém, que Jesus. ela pode, Aleluia. Pai, confiar no teu cuidado, sim, Jesus. no teu propósito, Senhor. Sim, Jesus. E tudo aquilo que tu queres trazer, Senhor, para a vida do seu Luiz, em nome de Jesus. Sim, Pai. A maior autoridade sobre o ser humano, quem tem és tu, amado sim, Pai. Deus. Sim, a Jesus. última palavra, Senhor, sim, sobre Jesus. a nossa sim, vida, Pai. com o sopro da vida, ainda sim, que muitas Jesus. vezes que está em nós, sim, Pai. vem de ti, Senhor. Sim, Pai. E nada vai acontecer, Senhor, na nossa vida se não for sim, a tua Jesus. permissão, se não for a tua vontade. Sim, Jesus. Mas como igreja nós damos um passo, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. De continuarmos crendo naquilo que tu podes fazer, naquilo, Senhor, que a nossa oração não consegue alcançar o teu sim, coração, Jesus. mas sim, o Pai. teu olhar. Sim, Jesus. Se volta nesta hora para esta terra, para essas vidas, sim, e para a Jesus. vida do seu Luiz. Sim, Jesus. E como igreja, Senhor, nós confiamos, Senhor, no teu poder, que é maravilhoso. Sim, Jesus. Das tuas muitas bênçãos, Senhor, que são tantas que muitas vezes não conseguimos contar. Sim, Pai. Então, Senhor, a vida do Luiz, ela é tua. Sim, Pai. Tu, Senhor, tens o melhor para a vida dele. Sim, Jesus. Mas tu, Senhor, podes trazer, Pai, onde está agora toda a enfermidade.
Sim, Onde Jesus. agora, Senhor, se alojou todo o coma, Senhor. Levamos Tu podes, aos Senhor, pés da tocar cruz de Jesus. toda essa situação. Em nome de Jesus. Onde há Quebra lamento, onde há cadeias. tristeza, Sim, tu podes Jesus. trazer, Quebra, Senhor, Deus, alegria e ali, louvor. Senhor. É Toda difícil, corrente sim, é de difícil, morte, de é enfermidade. difícil para nós muitas vezes Sim, crermos, Jesus. mas Dê Senhor, uma ordem, Deus, para ti agora. nada é difícil. Que o Luiz ele acorde, Nada Senhor. é difícil, porque Em nome tu és de um Deus Jesus, de Pai. milagres, Pai. Sim, Jesus, dê uma ordem Então, agora, nessa Pai. noite, Que o nós, Luiz ele acorde como para a igreja, vida, Pai. Senhor, nós Em nome de pedimos a Jesus é o que nós restituição oramos nessa da noite, Pai. saúde do Que seu ele Luiz, acorde em nome para a de vida, Jesus. Senhor. Lá Colocamos onde ele diante está, de Ti, Pai, lá naquele para a lugar, glória Senhor, do Teu nome. que, Senhor, ele está sendo servido ali por médicos, ele está sendo servido ali por Em nome de equipe Jesus, Pai. técnica de enfermagem, Sim, ele Jesus. está sendo cuidado, Visita, Senhor. mas nós Oh, pedimos, Deus. Senhor, que o Teu cuidado seja Sim, Pai. sobre estes cuidados, Sim, em Jesus. nome de Jesus, Aleluia. que Tu possa, Senhor, estar trazendo a sua Sim, mente, Jesus. Pai, Sim, toda Pai. a restauração, Sim, que Jesus. Tu possa, Senhor, dar a oportunidade do seu Sim, Luiz, Jesus. Pai, acordar desse coma, Sim, em nome Jesus. de Sim, Jesus. Pai. Ó Deus, Oh, a Deus. esperança para aquele que Sim, confia Pai. e crê no Teu poder. Aleluia, Pai. Ali, Senhor, no seu corpo, Oh, Pai, Deus onde Santo, foi Pai. assolado, Senhor, Em nome por de essa Jesus. queda. Nós oramos, Oh, Deus Pai, Santo. pedindo restauração, Em nome Pai, de Jesus, sobre o corpo Pai. do seu Luiz, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Como igreja, nós abençoamos Sim, a vida Pai. dele. Em nome de Pedimos que a Jesus, tua Pai. graça, o teu Visita, amor, Senhor, o toque ali, da tua Pai. cura, Senhor, Sopra ali fôlego de venha vida, sobre a Pai. vida do seu Luiz, Aleluia, em nome de Pai, em Jesus. nome de Sabe Jesus. por quê, Senhor? Tu és Porque Deus, muito Tu tu és fez santo, aqui quando Tu tu és o esteve Senhor, nessa terra, Pai. continua fazendo hoje, Aleluia. Senhor, Sim, pela Jesus. tua bondade, através Clamamos do teu a Ti, Espírito Pai. Santo. Tu curou Enquanto cegos, clamamos Senhor, a tu Ti, curou Pai, visita homens agora ele ali leprosos, no Pai, hospital, tu Senhor. curou, Senhor, Oh, mulheres Deus Santo, dê uma encurvadas, ordem agora, Senhor. envia o Teu anjo Então, ali, nessa Senhor, noite, em nós nome de pedimos, Jesus, Pai, Pai. que tu cure este homem, Que arranque ali, que foi quebre acometido todas as por essa correntes de queda, morte e Senhor, de em nome de enfermidade. Jesus. Em nome de Ali, Jesus, Senhor, em Pai. cada Transforma, parte do seu visita. corpo, Pai. Deus Nervos, Santo, Senhor, honrado ossos, e glorificado. carne, Pai, Tu em és nome de Deus. Jesus. Que a Tu tua és mão o Senhor, poderosa, Pai. Senhor, Cremos em seja, Ti. Senhor, Tu és derramada soberano. Não com existe vida nada sobre a vida do seu Luiz, impossível em nome para de Jesus. Ti. Aleluia. Fortalece a vida da Elisângela, Aleluia, da sua Pai. irmã e de cada Aleluia. familiar. E que, Sim, Senhor, Deus, não te venha, Pai, nenhuma adoramos. seta de desconfiança, Aleluia, Pai. Sim, de Pai. falta de fé, Sim, Jesus. mas sim de temor ao Senhor, Aleluia, Pai. de esperança, Aleluia, de Pai. confiança de que Sim, só Jesus. Tu pode, Senhor, reverter toda essa situação na vida do seu Luiz. Amém. E como igreja, nós mais uma vez te entregamos a vida dele, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Amém. Amém. Nós Amém. dizemos amém, Senhor. Amém. Elisângela e igreja, eu queria lembrar um versículo da palavra de Deus que diz em Atos capítulo 12, que diz que Pedro ele estava preso ali numa prisão, acorrentado, mas a igreja orava por ele. Amém? A igreja orava por ele. E o Senhor enviou o seu anjo e quebrou ali toda a corrente, todos os dignos de morte contra a vida dele. Mas a Bíblia também nos diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não sabemos, mas sabemos que Deus ama e que Ele colabora, que Ele está operando. Amém? Vamos convidar as crianças agora para ir para o culto infantil. Eu quero convidar a igreja a se movimentar nesse momento, também para o texto de Isaías 53, é o texto da palavra desta noite. Nós estamos na série de mensagens de Jesus no Antigo Testamento. Para quem vem nos acompanhando já há algum tempo, nós estamos na série de mensagens de Jesus no Antigo Testamento. E hoje nós vamos entrar no texto de Isaías 53.
nós já percorremos vários textos no Antigo Testamento, apresentando Jesus, como Jesus foi revelado, apresentado no Antigo Testamento. E não poderíamos hoje, que na sexta mensagem, semana que vem, a sétima e última mensagem, mas não significa que o assunto se esgotou, porque Jesus, como ele mesmo diz, ele está presente em toda a Escritura, apresentado pelos profetas, enfim. E Jesus, então, falar de Jesus no Antigo Testamento é um assunto bastante extenso. Jesus então é apresentado no Antigo Testamento, mas eu não poderia, queridos, deixar de mencionar nessa série de mensagens Isaías 53. Dois textos que não poderíamos deixar de citar nessa série de mensagens é Gênesis capítulo 3, que já mencionamos aqui, a respeito da promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente. E não poderíamos deixar de falar do texto de Isaías 53, que esse texto, que Isaías 53, é um texto como se alguém estivesse filmando a crucificação de Jesus. E o texto de Isaías 53, ele foi escrito pelo profeta aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. E ele traz, vamos dizer assim, riqueza de detalhes, vamos dizer assim, da cena de Jesus como Cordeiro de Deus, daquele que vai à cruz. E por que ele fez isso também? Qual o propósito de Jesus ir à cruz? Então Isaías, há 700 anos antes de Jesus nascer, ele traz essa revelação de Jesus, como ele seria e qual o propósito da sua ida até a cruz. Eu quero te convidar para a leitura de hoje, Isaías 53, que ele começa com uma pergunta. E essa pergunta também é uma pergunta que deve ser feita hoje. Eu tenho crido naquilo que eu tenho ouvido a respeito da pregação? Porque o profeta, quando ele olha para Jesus, quando ele tem um vislumbre assim da cena de Jesus sendo levado para a cruz, acredito que ele faz essa pergunta, mas baseado em um profundo sentimento. Mas por quê? Por que foi necessário? Por quê? Se a minha geração tivesse, se o meu povo tivesse ouvido a pregação, ele poderia ter sido poupado. Se o meu povo tivesse obedecido a Deus, ele teria sido poupado. Então ele olha com penalidade, vamos dizer assim, Jesus sendo levado para a cruz, mas ele também entra com uma pergunta que hoje também deve ser feita, e a geração de hoje, eu e você, que temos ouvido de Deus de muitas formas, através de muitos recursos, de muitos meios de comunicação, de redes sociais, eu tenho crido nesta pregação, eu tenho dado ouvido à voz de Jesus, ou a pregação tem entrado por um ouvido e saindo por outro. Então ele começa com essa pergunta: quem creu em nossa pregação e a quem o braço do Senhor tem se estendido, tem se revelado? O próprio texto de Isaías 53, depois quando ele olha para Isaías 59, ele também começa com essa mesma afirmação, porque ele diz assim: porque o Senhor, ele não está surdo que não possa ouvir, ele não está cego para que não possa ver, ele não está engessado para que não possa se mover, mas são as nossas iniquidades, os nossos pecados que separam de Deus. Ele não está atrofiado o seu braço para que não possa socorrer, mas são as nossas iniquidades e pecados que nos separam de Deus. E ele começa então com essa pergunta: quem tem dado crédito, quem tem acreditado no que tem sido pregado?
e a quem tem sido revelado, estendido o braço do Senhor, quem tem segurado esse braço que o Senhor tem estendido. E ele começa então primeiro um versículo 2 falando da infância de Jesus, de alguém que nasceu em um ambiente simples, não em palácios, alguém de uma família muito humilde. E ele começa porque ele foi subindo como um renovo, como uma brotação, como uma raiz diante de uma terra seca. Quem cresceu na roça, na agricultura, sabe o que é nascer uma planta, né, baseada em uma semente, uma terra fofinha, com adubo, todo um ambiente preparado, e o que é nascer uma planta em um ambiente totalmente hostil ao sol, à seca, em meio ao pedregulho, enfim, né, já não nasce com aquele vigor, com aquela aparência. Ele diz que assim foi Jesus também, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos nós para ele, não havia nenhuma beleza que desejássemos. E o versículo 13 ele diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, um homem de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fazíamos caso algum. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o consideramos como um coitadinho de Deus, culpado, ferido, oprimido. Mas o versículo 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado naquela cruz por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, e ele não abriu a sua boca como um cordeiro que está sendo levado para o matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca, e pela opressão e pelo juízo, pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e a sua linhagem não se preocupou com ela, porque ele foi cortado da terra dos viventes, ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Veja bem, versículo 9: designaram a sepultura com os ímpios, mas com o rico ele esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano houvesse encontrado em sua boca, todavia, ao Senhor agradá-lo, moê-lo, esmagá-lo, fazendo sofrer. Quem, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque lhe darei a sua parte com os grandes, com os poderosos, ele repartirá o despojo. Ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, naquela cruz, ele intercedeu. Amém? Naquela cruz, Isaías 53, ele traz várias cenas de Jesus na cruz. Ele foi colocado numa sepultura que alguém emprestou para ele ser sepultado, de um homem rico. Está aqui, José de Arimateia. Jesus, ele intercedeu pelos que estavam lhe ferindo naquela cruz. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem.
Então esse texto ele traz vários detalhes do momento de Jesus na cruz. E hoje nós estamos na série de mensagens Jesus no Antigo Testamento. Isaías 53 é um texto que não poderia ficar de fora nesta série. E escrito há 700 anos antes, mas parece que estamos diante de alguém que testemunhou e viu tudo acontecendo com Jesus. O livro de Isaías, ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque é o profeta e o livro que traz muitas referências a Jesus, mais de 50 referências a Jesus. É o profeta que mais aponta para Jesus, que mais revela Jesus, que Jesus iria um dia vir como o Cordeiro de Deus. Então Isaías, muitos textos, ele traz detalhe do nascimento de Jesus, apresenta Jesus como o príncipe da paz. E no texto desta noite, Jesus, ele é apresentado também como servo sofredor que trouxe salvação ao mundo. Apresenta um Messias, alguém que ele é rejeitado, do versículo 1 ao versículo 3, diz que ele era desprezado, e ele não era apenas rejeitado, viu? Ele diz que ele era o mais rejeitado dentre todos os homens da face da terra. E nós percebemos isso, porque quando alguém rejeita Jesus, está rejeitando o próprio Deus. Porque em João capítulo 1, versículo 11, nos diz assim, que ele veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado, Deus foi rejeitado. Alguém aqui já sofreu algum momento, ou já sofreu algum sentimento, alguma situação de rejeição? É ruim ser rejeitado. Eu fui rejeitado várias vezes, principalmente quando era para jogar futebol. Só me colocava quando faltava um para completar o time, porque eles conheciam o meu talento, né? Talento, tá bem lento, né? Então, eu era o mais rejeitado, o mais desprezado entre todos os jogadores da terra. Tá faltando um, entra aí. Só entrava nesse sentido, né? Mas, enfim, ou então quando eu era dono da bola, né? Não podemos tirar ele é o dono da bola. Mas, enfim, queridos, certamente você também já viveu algum momento em que você não foi reconhecido, você foi rejeitado. Mas lembre-se, Jesus conhece a sua dor, conhece o sentimento, porque Isaías apresenta Jesus o mais rejeitado de sobre a face da terra. Mas nem por isso Jesus viveu em melancolia. Ele sabia a sua identidade, quem era Deus e por que ele veio. Jesus foi o mais rejeitado, o mais desprezado, diz o texto, entre os homens. Ele foi rejeitado. E no seu nascimento ele foi rejeitado. Jesus, desde o seu nascimento, ele foi perseguido. Jesus, quando nasceu, um rei dissipou todo um vilarejo, matando meninos meninos de 2 anos para menos. Foi, vamos dizer assim, uma atrocidade que foi feita no vilarejo, só para ter certeza que tinha matado Jesus. Jesus foi perseguido desde o seu nascimento, foi rejeitado até muitas vezes pelos seus discípulos, duvidado por aqueles que estavam bem próximos. Ele ficou sozinho na hora da cruz, não pôde contar com aqueles que andaram junto com ele. Jesus foi rejeitado inclusive pelos seus próprios irmãos que vieram depois dele. Jesus era o irmão mais velho, mas nem seus irmãos acreditavam nele, só passaram a acreditar depois da sua cruz e da ressurreição. Jesus, ele foi chamado de filho de Belzebu. Jesus foi chamado, de muitas coisas feias e ruins. Jesus foi rejeitado, mesmo fazendo muitos milagres, mesmo Jesus operando sinais, maravilhas,
mesmo como diz o apóstolo Pedro, andando por toda parte, fazendo bem às pessoas, ele foi rejeitado no vilarejo, né, ou na 10 comunidades ali de Gadara, onde Jesus operou um milagre profundo na vida de um homem. O que a comunidade pediu? Que ele não permanecesse mais ali. Jesus, na sua primeira pregação, ele foi levado para ser jogado no precipício. Sabiam disso? Na primeira pregação de Jesus, as pessoas ficaram tristes e disseram: nós viemos para a igreja para ouvir uma mensagem motivadora, uma mensagem alegre. E Jesus, ele prega sobre arrependimento, prega que aquele dia as escrituras estão sendo cumprida, as escrituras estão sendo revelada, que o constrangimento de Deus está vindo. O que aquelas pessoas fazem? Elas pegam Jesus e levam ele para jogar no precipício. Só que ele, não deixou que isso acontecesse comigo e saiu pelo meio da multidão. O texto então nos apresenta Jesus que por muitas vezes ele foi rejeitado. E hoje não é diferente, mesmo não estando aqui fisicamente em carne e em sangue, mas Jesus continua sendo desprezado e rejeitado, e muitas vezes até dentro do ambiente da igreja, Jesus é colocado em segundo plano, não como Senhor, mas como alguém que está ali para lhe servir, alguém que está ali como um garçom para lhe servir. Ele foi rejeitado, ele não nasceu num palácio, ele foi rejeitado, mas a sua glória estava na sua missão e no seu caráter. Muitos rejeitam a Jesus ainda hoje, porque ele não satisfaz os seus interesses. Isaías deixa claro que o sofrimento de Cristo não foi por seus próprios pecados, mas o sofrimento de Jesus foi pelos nossos pecados. E eu pergunto, você que está sofrendo hoje, eu pergunto, e até a palavra de Deus faz várias vezes, Tiago faz essas perguntas também, Tiago faz essas perguntas para a igreja: qual a fonte do seu sofrimento? Pelo que você está sofrendo hoje? Porque você pode estar sofrendo por uma questão natural, vamos dizer assim, da vida, por algo que está acontecendo, mas muitas pessoas podem estar sofrendo por uma situação que ela mesma está provocando, vivendo uma situação de pecado, uma situação que ela mesma está provocando. Então organiza a tua vida, organiza aquela área e vai parar de sofrer. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele sofreu não porque ele tinha pecado, mas sofreu por causa dos nossos pecados. E tem muitas pessoas que estão sofrendo por causa, sim, dos seus pecados, que é o momento que deixar o pecado e corrigir a sua vida com Deus, não vai sofrer mais. Amém? Então, pergunte agora, qual é a fonte do meu sofrimento? E Tiago diz que muitas pessoas elas sofrem por causa de um coração egoísta, que querem ter mais, querem mais. E Tiago pergunta: qual é a razão do teu sofrimento? De onde vêm as guerras e pelejas contra vós? Não vem de um coração egoísta? Claro que vem. Pense qual é a motivação e a fonte dos teus sofrimentos. Porque hoje, inclusive hoje, grava aí, hoje dia 30 de maio, hoje é o DIP, Dia da Igreja Perseguida no Mundo. Hoje é o dia em que em várias igrejas do Brasil e do mundo está tendo um culto para lembrar os cristãos que estão em toda parte no mundo sofrendo por simplesmente crer em Jesus. E eu pergunto, os teus sofrimentos têm sido por crer em Jesus ou têm sido por sentimentos egoístas que não tem nada a ver com o Evangelho e com o reino de Deus? Entra lá, tem um site da igreja chamado Guia-me, você vai ver ali testemunhos de vidas transformadas por Jesus, mas você também vai ver situações ali de cristãos perseguidos hoje no mundo inteiro, cristãos presos, cristãos sendo torturados. Sair na rua e pergunta para alguém: você crê em Deus? Naturalmente elas vão responder: eu creio. Você crê que Jesus é o Filho de Deus?
naturalmente a maioria das pessoas, 90% das pessoas vão dizer: eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Mas você faz essa mesma declaração: eu creio, eu sei, eu acredito que Jesus é o Filho. Só fala isso em alguns países para você ver. Na Coreia do Norte. Fala isso em países do Oriente Médio. Fala isso publicamente em alguns países da própria Europa para te ver. Fala isso. A Europa, que foi o berço do cristianismo, hoje você não pode mais ir pregar numa praça ao ar livre. Então, qual é a fonte do teu sofrimento, daquilo que você tem sentido rejeitado? Mas o texto nos diz que ele sofreu, foi rejeitado, mas por causa dos nossos pecados. Versículo 4 a 6, ele levaria sobre si os nossos pecados, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías deixa claro que o sofrimento de Cristo não foi por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Na cruz, Jesus assumiu uma culpa que não era dele. Eu não estou falando daquela culpa que você toma uma multa. Eu estava viajando uma vez com alguém, numa viagem longa, e a polícia interceptou. Só que estava longe e, antes da polícia abordar, o carro parou, estacionou, os motoristas trocaram de lugar, porque perceberam que tinham sido interceptados, pela polícia. Aí não foi natural. Quando chegou, a polícia fez a abordagem e a pessoa que estava no volante assumiu a culpa do outro. Muitas vezes num acidente o outro assume, injustamente, vamos dizer assim, para aliviar. Mas não estou falando de assumir a culpa do outro de uma multa de trânsito. Mas estou falando de Jesus assumiu a culpa que nos levaria a uma condenação eterna sem Deus. Então Isaías fala que ele assumiu a nossa culpa. A punição que merecíamos caiu sobre ele. A salvação não é conquistada por obras humanas, mas recebida pela obra perfeita de Jesus. Terceiro, Jesus sofreria na cruz. Isaías diz no versículo 7 que ele sofreria na cruz em silêncio. Em silêncio, diz o texto. Ele sofreria em silêncio, ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele sofreu em silêncio. Ele foi levado ao matadouro. Jesus poderia ter se defendido. E até disseram para Jesus: se tu é o Filho de Deus, te defende então. Por que você não se defende? E Jesus, no Getsemane, ele disse aos seus discípulos: eu poderia orar ao Pai e ele mandaria milhares e milhões de anjos para me defender, mas eu vim com essa missão. Eu vim por amor de pessoas, de você estar aqui essa noite. E na cruz ele ficou em silêncio. Diante da casa de Caifás, ele ficou em silêncio. Diante de Herodes, ele ficou em silêncio. Na cruz ele ficou em silêncio por vários momentos, não respondendo aos seus acusadores. Mas esse silêncio não era uma fraqueza, esse silêncio era uma submissão à vontade de Deus. Amém? Já aconteceu contigo, Tainá? Comigo já aconteceu. Aconteceu contigo, Heloísa? Contigo, Sandra? Muitas vezes você ouviu um desaforo e aguentar em silêncio, mas você aguenta algo em silêncio porque você sabe que tem algo maior que depende do teu silêncio. Você aguenta em silêncio porque existe algo maior que depende do teu silêncio, que se você abrir a sua boca vai comprometer algo muito maior. Eu uso o exemplo, de repente você pode ter sido humilhado no serviço, e poderia com todo o direito ter revidado,
ou ter pedido as contas, mas você fica em silêncio porque sabe que depende do sustento, pessoas dependem de você, o momento depende. E teve situações que eu não chutei o balde porque eu dependia. Mas a Bíblia fala que Jesus ficou em silêncio não por fraqueza, mas ele ficou em silêncio porque ele tinha algo maior com a sua missão. Ele ficou em silêncio, então o silêncio de Jesus não é fraqueza, mas submissão à obediência a Deus. A obediência, muitas vezes, aliás, ficar em silêncio muitas vezes é um sinal de obediência. Amém? Oi? Exatamente. Ele ficou em silêncio, submisso à vontade de Deus e em obediência a Deus. A verdadeira força espiritual não se aplica, se manifesta na obediência a Deus, mesmo em meio muitas vezes ao sofrimento. A maior revelação de alguém submisso à vontade de Deus e à obediência a Deus é obedecer a Deus em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento. O versículo 9 diz: ele seria sepultado, como ele foi profetizado, designado a sepultura com os perversos, com os ímpios e com os ricos ele esteve na sua morte. Após a sua crucificação, Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Mais uma vez a profecia se cumpriu de forma perfeita. Então nenhuma palavra de Deus volta vazia, nenhuma palavra de Deus falha, tudo que ele prometeu se cumpre no tempo determinado. Queridos, nós como cristãos, a gente não vive de sentimento. Tem sentimento de manhã que eu não quero levantar da cama. Tem sentimento de manhã que eu não quero trabalhar. Tem sentimento de manhã que eu não quero fazer um monte de coisas, mas eu não posso me basear em sentimentos. E o meu relacionamento com Deus não, porque o meu sentimento de manhã é um, à tarde é outro e à noite é outro. O meu sentimento é que nem aquela propaganda do Silvio Santos, que nem telecena de hora em hora, Então, muda a todo momento, mas eu não posso basear a minha vida, o meu relacionamento com Deus em sentimentos, mas eu preciso fundamentar o meu relacionamento baseado naquilo que Ele disse. Amém? Então nenhuma palavra de Deus ela volta vazia, mas cumpre tudo que Ele prometeu e no seu tempo determinado. Por isso foi falado aqui hoje, está em silêncio, paciência, que no tempo determinado do Senhor Ele vai cumprir. Versículo de 10 a 11, queridos, aí fala a respeito da recompensa de Jesus na cruz. Ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma. A morte não seria o fim. Depois do sofrimento viria a vitória. Depois da cruz viria a ressurreição. Depois da humilhação viria a exaltação. Porque Cristo vive, pois aquele cântico, por isso eu posso crer no amanhã. Amém? Então, queridos, veja como é a palavra de Deus. Isaías, ele apresenta um servo sofredor, alguém humilde, alguém que era desprezado, rejeitado, mas a grande questão, queridos, que porque nós estamos hoje aqui, a razão de estarmos hoje aqui, é que Jesus ele não parou na cruz, ele não foi derrotado na cruz. A morte, a sepultura não o seguraram, ele morreu e ele ressuscitou, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém, queridos? É por isso que nós estamos hoje aqui. Então, Isaías 53, ele nos traz um retrato, uma imagem de Jesus sendo retratado ali na cruz, mas também falando da profunda graça de Deus, do seu perdão, que era eu e você, naquela cruz, em Isaías 53, era eu e você que deveria estar sendo esmagado, mas Jesus, ele assumiu a nossa culpa, o nosso lugar. E o versículo chave de Isaías 53, queridos, é o versículo 5, que diz assim:
ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Há uma pergunta que foi feita no dia do meu exame na formação pastoral, no Conselho de Pastores. Jesus na cruz, ele foi castigado por Deus, ou Jesus foi castigado na cruz por Satanás? Jesus na cruz foi punido por Deus, ou Jesus na cruz ele estava sendo punido por Satanás? Jesus foi punido, esmagado, diz aqui o texto, foi moído, ou seja, completamente destruído, não há mais chance de vida, de se levantar. Ele foi esmagado, ele foi moído, ele foi transpassado pela ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre Jesus, por causa dos pecados que Jesus assumiu. É como alguém assumindo a sentença de alguém que foi sentenciado à prisão perpétua, à morte. Imagina alguém que assume o crime de um outro e aí vai ser sentenciado, vai para a prisão, ele vai sofrer todo tipo de humilhação. E assim foi Jesus, quando ele assumiu os teus pecados, os meus pecados, ele foi punido por Deus. Por Deus. Porque a ira de Deus caiu sobre Jesus, e nós vamos ver um cântico agora, celebrar um cântico ao Senhor, que fala que o universo chora, que o texto nos diz que quando Jesus diz: Pai, seja feito em mim a tua vontade, não o que eu quero, mas o que tu queres. Se eu preciso passar pela cruz em favor do Haroldo, eu vou passar pela cruz. Em favor da Elisângela, eu vou passar pela cruz. Da Regina, do Augusto, eu vou passar pela cruz. Então, quando Jesus disse: eu assumo a culpa dele, eu assumo o lugar dele, a Bíblia diz então que Deus falou: então agora, queridos, eu não sou mais o teu pai, eu não sou mais o teu protetor, não sou mais o teu cuidador, agora eu sou o teu juiz, e eu vou trazer toda a sentença que estava sobre o Haroldo, Augusto, Genesi, cada pessoa aqui, até aqueles que nos assistem, eu vou trazer a minha ira, meu justo juízo sobre você. Mas não é sobre uma pessoa, a Bíblia diz que Jesus levou do mundo inteiro. Mas o que isso nos diz então? Que no momento da crucificação, e aí diz então que quando Jesus, ele diz: Pai, seja feita em mim a tua vontade, diz então que o inferno caiu sobre Jesus. As trevas tomaram conta de Jerusalém. E o texto nos diz que ao meio-dia, quando Jesus foi colocado, às 9 horas da manhã, quando Jesus foi colocado na cruz, ela diz que naquele período de 6 horas, naquele período de 3 horas, meio-dia, diz que até a natureza não aguentou olhar para Jesus. O sol disse: eu rejeito brilhar. Eu me recuso a fornecer a minha luz com o que estão fazendo com o Filho de Deus. A Bíblia diz que a terra teve ânsia de vômito. Sabe o que é ânsia de vômito? Teve um terremoto. E diz, nesse ânsia de vômito, esse terremoto, a terra diz que os mortos voltem à vida. Depois que o que estão fazendo com o Filho de Deus, disse: voltem à vida, e vários mortos ressuscitaram. Então a Bíblia diz que o sol, ele se recusou a dar a sua luz, e houve trevas sobre toda a terra, houve terremotos, porque
pelo que estavam fazendo com o Filho de Deus. Mas ele fez isso por mim e por você. Mas o texto ele termina dizendo, sabe por que ele fez isso? Acreditando. Ele fez isso acreditando que um dia a Chayenne iria dar uma resposta a Jesus. Que a Tainá ia dar uma resposta a Jesus. Que o Augusto ia dar uma resposta a Jesus. Que a Lore ia dar uma resposta a Jesus. O texto de Isaías 53, ele diz que ele viria, olharia depois, a partir do versículo 11, ele diz assim, que todavia o Senhor fez moer, versículo 11, ele verá o fruto do seu trabalho, e ele ficará satisfeito, ele vai dizer, ô Val, eu gosto muito de, não é improviso, tá? Vê se acha no YouTube, nem que caia aqui, mas vai valer a pena. Se você lembra daquele filme, se não encontrar não tem problema, mas lembra daquele filme de um pai que cuida de uma ponte. O nome do filme vai valer a pena. De um pai que é o controlador do trilho de trem e da ponte. Que quando o navio vem, ele levanta a ponte, o navio passa. E quando vem o trem, a ponte, baixa e fica os trilhos para o trem passar. E diz nessa música que, mostra nessa música, e vai valer a pena. E nessa música, mostra de um pai que no final da tarde, o filho sai do colégio, e vai até o trabalho do pai, ele dá um abraço, e ele fazia isso costumeiramente, abraçar o pai, está ali junto com o pai, que é um filho que não gosta de fazer isso, a gente fazia isso, e ele sai da escola, vai com sua mochilinha para o trabalho do pai, e vai lá, ele estava acostumado a fazer isso, está sempre, depois do expediente, está ali junto com o pai, mas aquele dia acontece um acidente, o menino está ali, a ponte está levantada, e acontece algo, querido, imprevisto, que o trem está vindo, e a criança ela cai nas engrenagens dos motores que baixam a ponte. E o pai precisa tomar uma decisão. Baixar a ponte, esmagar o filho, ou manter a ponte em pé e centenas de pessoas morrerem pelo trem que seria destroçado ali. Quer colocar? Apaga a luz então para nós, queridos. E esse pai faz uma pergunta, e esse pai tem que tomar uma decisão. Não vou falar a decisão. Mas no final de tudo isso, ele faz uma pergunta: será que valeu a pena? E ele obtém a resposta no final desse filme. É um filme curto, 2h30. Não, brincadeira. Pode apagar a luz depois aqui. E ele diz: não compreendo os meus caminhos, eu que darei a minha canção. Pode apagar a luz aqui.
Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele.
Fica em pé, igreja, valeu a pena, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele, Pai, no filme, ele olhou, que viu que apesar do sacrifício do filho, vidas foram poupadas, e ele ficou satisfeito apesar da dor, da perda. A Bíblia diz que Jesus também, olhando hoje, ele diz, valeu a pena ter morrido por você, ter ido à cruz por você, ele ficará satisfeito. E a pergunta que nós queremos encerrar a palavra dessa noite é: de tudo que eu ouvi, né, o que eu vou fazer a respeito disso, que decisão eu vou tomar, que resposta eu vou dar ao Senhor. E a resposta melhor seria essa do que você tomar uma decisão em Cristo, colocar a sua vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, teu sacrifício ali na cruz pela minha vida valeu a pena. Amém. Eis-me aqui. Eu entrego a minha vida e o meu coração ao Senhor. Quer fazer o sacrifício de Jesus na cruz fazer valer a pena? Diga sim, dê uma resposta a Ele nessa noite. Consagre a sua vida, seu coração, se renda totalmente ao Senhor. Eu quero te convidar nisso. Você nesse momento, alguém essa noite, nesse lugar, que ainda não havia ainda tomado a decisão em Cristo, rendido sua vida e seu coração para Jesus. Ore a Deus nesse momento, fale com o Senhor, diga para Ele: Senhor, eu tenho brincado, eu tenho, Deus, vivido do meu jeito, da minha maneira, e eu não tinha pensado nisso, Senhor, que a minha vida foi poupada enquanto a vida de Jesus na cruz foi destruída por minha causa. Mas hoje eu quero fazer valer o sacrifício de Jesus, quero fazer valer a pena na minha vida. Deus, eu me rendo, eu não resisto a esse teu amor, às tuas misericórdias. Deus, eu reconheço, assim como nesse filme, que eu também andava cheio de orgulho, eu andava também cheio de si mesmo, Senhor, em minhas próprias vaidades. Eu reconheço, Jesus, a minha miséria diante de Ti. Reconheço, Senhor, quanto sou pequeno e falho diante de Ti, o quanto a minha vida precisa do Senhor. Eu reconheço que Jesus é tudo que a minha vida precisa, e eu me rendo a Ti, meu coração, essa noite. Eu abro a Ti o meu coração, eu entrego a minha vida, meu coração ao Senhor, como meu único Senhor, como dono da minha vida, como meu Salvador. Aleluia. Você está orando assim? Quem nessa noite fez essa oração, dizendo sim para o Senhor? Onde você está? Levante sua mão, quero ver quem é que fez essa oração pela primeira vez, quem ainda não tinha orado desse jeito, entregando a sua vida e o seu coração para Jesus. Amém. Mais alguém, queridos? Pessoas aqui nessa noite estão dizendo sim para o Senhor, rendendo a sua vida e o seu coração a Ele, reconhecendo. Aleluia. 700 anos antes, Isaías profetizou a vinda de Jesus. E Jesus, ele confiou que o seu sacrifício na cruz não seria em vão, mas ele estaria atraindo, como diz o texto, milhares de pessoas à presença do Pai. Amém. Alguém aqui essa noite dizendo sim para o Senhor de todo o seu coração. Amém. Alguém? Aleluia. Vamos orar mais uma vez, Pai. Queremos consagrar a Ti cada decisão aqui esta noite, Pai. Pessoas que estão tomando aqui, Pai, posições em Cristo, sendo resilientes no Senhor, Pai, dando uma resposta ao amor de Jesus ali na cruz, convidando Ele para fazer parte da sua vida e consagrando a sua vida, dizendo: Deus, eu quero viver uma vida mais séria contigo, quero viver uma vida de mais bondade, uma vida de mais gratidão, de mais disposição, de mais serviço, de mais santificação, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Consagrar a Ti, Pai, colocar diante do Senhor cada vida aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Deus abençoe. Se você no final quiser conversar comigo, enfim, estamos à disposição. Uma boa semana. Deus abençoe, que na paz de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Não vai embora sem antes dar 2, 3 abraços em alguém. Tá frio mesmo, né?